Olá pessoal, tudo bem? 24 de junho, reta final, e nós temos hoje Contabiliza aí. Nós tínhamos prometido, pessoal, que iríamos trazer um companheiro, um colega, para poder debater aqui um assunto bastante importante que é contrato de trabalho. Infelizmente essa pessoa teve um contratempo e ele não vai conseguir chegar para a gente poder fazer o programa hoje. A gente já reagendou com ele. A gente espera que fique tudo bem e que em breve ele possa estar aqui para que a gente possa fazer esse programa. Mas não é por isso que a gente vai deixar de levar para vocês informações, porque toda semana acontecem situações diferentes e acontecem situações que necessitam que a gente vá buscar um pouquinho mais de conhecimento. Essa semana não foi diferente. Nós tivemos aí algumas informações bastante importantes, sobre o nosso dia a dia, a começar aí pela penalização automática da entrega da DCTF Web. O que é a DCTF Web? Não é a DCTF comum que a gente entrega. A DCTF Web ela é relacionada à questão do e-social, ao cumprimento de uma das obrigações acessórias do e-social. E a partir de julho, ou seja, daqui pouco mais de uma semana, quem entregar em atraso vai sofrer penalidade de forma automática. Isso mesmo, de forma automática. Então, o primeiro passo é, se você ainda não entregou, não sabe se foi entregue ou não sabe qual era a data de início de entrega, você tem aí uma semana para você correr atrás e fazer os ajustes necessários para não ser penalizado. Mas Becker, como é que é essa penalização? Bom, assim como toda e qualquer obrigação acessória, a Receita Federal ela faz a imputação de uma penalidade caso esta informação seja enviada de forma errônea ou em atraso. Vamos por partes então. O que é informação atrasada? Digamos que este ano de 2022 você não tenha enviado a DCTF Web de uma das empresas que não tem movimento da área trabalhista. Mas eu tenho que enviar? Sim. Olha só, pessoal. Todas as empresas, elas precisam entregar a DCTF Web, mesmo que sem movimento, ou seja, sem base para recolhimento, todo mês de janeiro de cada ano. Então esse é o primeiro passo. Se a sua empresa ou as empresas que você presta serviço não entregaram esta declaração, se você entregar até o final da próxima semana, você pode estar livre de penalidade. Por quê? A Receita deixou claro que a partir do mês 7, ela vai estar imputando as penalidades por atraso. Rodrigo, mas eu vou ter que enviar de janeiro até agora? Não. Você só vai enviar a obrigação de janeiro. Se não tem movimento, ela permanece nesta condição até que venha a ter movimento neste ano calendário. Então vamos explicar um passo a passo. Você tem uma empresa do Simples Nacional, que começou lá no mês 10 de 2021 a entrega, e você não fez isso ainda. Primeiro passo, você tem que entregar a do mês 10 de 2021. E o segundo passo, você tem que entregar a de janeiro de 2022. Se essa empresa, de janeiro até agora, ela não teve movimento trabalhista, você não tem que se preocupar mais, envia somente a de janeiro. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Se ela permanecer sem movimento
trabalhista até dezembro de 2022, você só vai enviar nova DCTF Web em janeiro de 2023. Ela é uma informação simplesmente para poder falar para o fisco: olha, eu não tenho nenhuma informação de recolhimento trabalhista a ser feito, beleza? E eu estou enviando essa informação para você. E isso fica válido até o momento em que haja uma contratação ou haja uma situação de informar ao fisco a questão de recolhimento trabalhista, beleza? Se não houver dentro do ano, você tem que enviar no início de cada ano, janeiro de cada ano, você vai ter que enviar esta informação para o fisco. Independente se a empresa já tinha enviado ano passado, você vai ter que enviar em janeiro de cada ano. E o restante do ano você fica desobrigado. O que nós temos que não confundir é a RENF com o E-Social, a DCTF Web. A RENF, melhor dizendo, ela foi desobrigada de envio se não houver movimentação. Então, essa é uma situação. A Receita deixou claro que as empresas que não têm movimento, elas não precisam enviar a RENF, que é a informação das retenções federais, tanto de INSS, neste primeiro momento, e depois, posteriormente, vai entrar aí as outras contribuições que fazem parte da Previdência. Então, eu não envio. RENF é uma coisa, DCTF Web é outra coisa, e essa é obrigatório o envio, tá? No mês de entrada e agora no mês de janeiro de cada ano, até que tenha a possibilidade de movimento. Beleza, pessoal? Aí você pode estar se perguntando assim: Rodrigo, mas se eu enviar em julho e era para ter enviado no mês de outubro do ano passado e vou enviar em julho agora, vai ter problema? Vai. A Receita vai te penalizar. Becker, quanto que é essa penalidade? Bom, se você teve informações trabalhistas, previdenciárias e não informou através da DCTF Web, você vai ter uma multa de no mínimo R$500. Beleza? Se você não teve movimento, a sua multa vai cair para R$200. Então, tem que ficar atento, porque você pode ser penalizado. Becker, mas quando que é o prazo de envio dessa obrigação? Bom, vamos lá. O prazo normal de envio é até o dia 15 do mês subsequente ao do movimento. Então, nós estamos fechando o mês de junho, né? Nós vamos ter que enviar a DCTF Web, se tiver movimento, tá? Se tiver movimento, você vai ter que enviar ela até o dia 15 de julho para não sofrer penalidade. Ah, mas se eu enviar dia 16, vai ter penalidade. A data de recolhimento ela não foi alterada, ela permanece o dia 20. Beleza? Data de recolhimento do DARF previdenciário, dia 20. Data de envio da informação até o dia 15 do mês subsequente. Então vocês precisam ficar muito atentos a essa questão para não incorrer aí numa penalidade simples, mas que pode trazer transtorno para a sua empresa nos próximos períodos aí, né? Então fica aí a nossa dica, fica aí esse prazo que você tem de um pouquinho mais de uma semana para você tentar corrigir, verificar e, se for o caso, enviar das empresas que você ainda não enviou. A gente sabe que devido à correria acontecem N fatores, N motivos, e aí de repente não foi enviado de uma empresa ou outra, então você tem um prazo aí para poder enviar e não sofrer a penalidade sobre essa situação. Então essa, pessoal, é a primeira situação que já na segunda-feira você deve startar dentro da sua empresa para que isso possa ser
digamos, o mais breve possível corrigido para que você não sofra aí uma penalidade. E um outro assunto que eu queria chamar bastante atenção é que, como a gente colocou a situação que nós iríamos abordar sobre contrato de trabalho, me veio uma dúvida que nós recebemos e que eu acho de suma importância e muito pertinente a gente abordar ela, no sentido de que eu fui participar de um processo de seleção e neste processo de seleção eu fiquei cumprindo horários na empresa e praticando ou participando de algum tipo de treinamento. E aí saiu a dúvida: isso pode caracterizar como vínculo empregatício? E aí? Bem, meus amigos, a resposta é que sim, e que nós temos que ter o máximo de cuidado quando formos realizar alguma situação nesse modelo ou nesse contexto. Explico. Veja só. Você foi chamado para participar de um processo de seleção e nesse processo de seleção a empresa pede que você fique no horário em que ela trabalha e que você realize ou desempenhe tarefas práticas do dia a dia dela ou até mesmo participe de um treinamento para que você possa aí ao final seguir nessa seleção ou não. Mas veja, pessoal, quando você participa de um processo de seleção, eu não sou funcionário da empresa e a empresa não pode me submeter a avaliações práticas aonde eu deva, primeiro, cumprir horário de trabalho, segundo, fazer a entrega de algo, ou ainda que eu participe de um treinamento ou capacitação específico para aquela função. O que deve ser feito são em momentos distintos, separados. O processo de seleção é uma abordagem. O desenvolvimento, a capacitação e treinamento desta pessoa, ou quando fui selecionado para a vaga, é outro momento. Então, as pessoas aí, aos recrutadores, aos empresários que às vezes querem usar desta metodologia de fazer um treinamento prático, né, com o funcionário, tomem mais do que o redobrado cuidado para não incorrer em uma contratação ou a um vínculo empregatício inicial por usar esta situação. Temos que ter o máximo de cuidado, porque isso pode prejudicar. Já existem casos onde já foi reconhecido o vínculo, aí eu estou pegando aqui na minha base, ele já foi reconhecido como vínculo e dá o direito àquela pessoa selecionada ou que estava participando do processo de seleção a receber por aqueles dias e ter o vínculo reconhecido. Então, o processo de seleção e treinamento são coisas distintas e que devem ser feitos em momentos separados para que a empresa não incorra nessa situação de ter aí um vínculo, né, o reconhecimento de um vínculo trabalhista antecipado por estar aí fazendo ou realizando de uma forma equivocada esse processo. Então isso é uma dica muito importante para todos vocês. E por fim, eu queria chamar a atenção de vocês para um caso bastante complexo, mas que também é de suma importância para o nosso dia a dia e que a gente recebe todos os dias na nossa empresa, na consulta contábil, pedidos para esclarecimento sobre essa situação. Qual é a situação? Bom, a primeira situação é relacionada à entrega de atestados
tanto atestados médicos quanto atestado de acompanhamento ou de comparecimento. O que é cada um deles nos seus devidos momentos? Bom, vamos lá. Primeira situação, o funcionário ele pode faltar em algumas situações, né? O artigo 474 da CLT ele vai deixar claro isso para nós. Quando, em que momento e quantos dias eu posso me afastar. É só uma correção, né? Não é 474, é 473, tá? 474 é sobre a suspensão e outra situação, poder de punição lá. Vamos lá. Como que eu posso ou quando que eu posso faltar ao trabalho e que isso vai ter um amparo ou uma justificativa? Bom, eu posso faltar em caso de falecimento de ascendentes, descendentes ou pessoa que viva, por exemplo, meu cônjuge, né? Então isso é uma situação. 2 dias a CLT fala lá, tá? Também 2 dias como eleitor ou se você participar de processo das eleições. Você tem o dia do treinamento. Mas ele está participando do processo eleitoral, não tem nada a ver com isso. Calma, ele está fazendo uma prestação de serviço para o poder, poder jurídico, né? Para a parte jurídica, o processo eleitoral. Então ele tem direito, ele está prestando serviço lá, mas ele tem direito de ter essa folga ou esse dia compensado, beleza? Então 2 dias também. 1 dia em cada ano relacionado à doação voluntária de sangue, né? 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. 3 dias a cada 12 meses em caso de realização de exames preventivos contra o câncer. A licença paternidade, 5 dias. Acompanhar a esposa, companheiro a consultas e exames médicos complementares durante o período de gravidez, até 2 dias, que você pode ter essas faltas aí que são justificadas pela CLT. Posso ter mais? É dias úteis ou é dias de trabalho? Como é que fica isso? Bom, vamos entender. Eu gosto de frisar essas coisas porque quando a CLT fala lá que você pode ter 2 dias de falta, são dias de trabalho, então é dia útil. Perfeito? 5 dias em caso de nascimento do filho, são 5 dias de trabalho. Não é dias corridos, é dias de trabalho. A gente tem que tomar cuidado com isso daí também, tem que o empregador usar do bom senso. A CLT, a legislação é clara. São quantos dias? 2 dias. Não fala consecutivos, fala dias de trabalho. Deixar isso bem claro. Dias de trabalho. Então, são os dias que eu estaria trabalhando, eu posso usar desse direito para poder fazer essas situações. Porém, gosto muito de alertar que você que trabalha no DP deve buscar sempre verificar o que está escrito na convenção coletiva daquela categoria. Por quê? Pode ser que a convenção coletiva traga alguma outra situação que aqui não está explícita, beleza? Pode inclusive aumentar a quantidade desses dias, beleza? Então sempre você vai olhar a convenção coletiva e a CLT. Vamos lá. Quanto à questão dos atestados médicos, atestado médico é feito ou passado por profissional da área da saúde devidamente habilitado, que mostra que eu necessito de quantos dias ali estiverem descritos para fazer tratamento relacionado a uma causa. Perfeito? Gosto muito de informar que não sou obrigado a informar a CID, exceto em caso de auxílio-doença ou num caso de auxílio acidentário. Mas eu quero a CID, senão eu não tem validade o atestado.
A doença é entre eu e o meu profissional médico que está fazendo o atendimento. Eu não preciso divulgar isso para a empresa. Toma muito cuidado com isso daí. Beleza, pessoal? Bom, então, atestado médico é passado por profissional da saúde devidamente habilitado, perfeito? Que possa me dar o respaldo de informar quantos dias eu necessito para poder fazer o tratamento ou me recuperar de alguma situação. Esse é atestado médico e deve estar explícito, escrito, atestado médico. Necessita de X dias de afastamento para tratamento ou recuperação de processo, e aí vai estar lá dando a continuidade. Eu não aceito atestado médico. Você é médico para poder falar que não aceita? Você é um profissional da saúde para falar que não vai aceitar essa condição? Nós não temos esse poder de recusar um atestado médico. O que eu gosto de alertar é que você pode regulamentar o prazo de entrega desse atestado médico. Como assim? Você, empresário, vocês podem regulamentar o prazo para que eu, funcionário, apresente o atestado médico para a empresa, sob pena de que, se eu não apresentar, você pode descontar aqueles dias, mas isso tem que estar regulamentado e válido para todos, não é para este ou para aquele, é para todos. Todos os funcionários, eles necessitam usar dessa mesma situação e que seja igualitária para eles. Então é você que vai regulamentar, se quer que entrega com 24, com 48, com 70, 36, 72 horas, é você que regulamenta, beleza? Atestado de comparecimento não é atestado de bonificação, né, ou justificativa para o dia de trabalho, mas somente então para o período que eu fiquei afastado. Eu fui em uma consulta médica e fiquei das 2 às 3 da tarde em consulta médica, das 2 às 4. Ele vai te dar um atestado de comparecimento informando que eu estive em consulta entre as 2 e as 14 e as 16 da tarde. E esse período ele vai ser justificado perante a empresa. Tá? A situação que a empresa pode ter ela pode abonar isto, ou seja, não vou cobrar este horário de você, ou fazer com que você, em um outro período, compense essa jornada que ficou faltando aí dentro, beleza? E o atestado de acompanhamento. Nós não temos na legislação algo que ampare o atestado de acompanhamento, mas nós temos ali a informação no artigo 473 da CLT, que nós temos até 2 dias, né? Vamos pegar aqui, licença paternidade 5 dias, e aí depois vem acompanhar a esposa ou companheiro em consultas e exames médicos complementares durante o período de gravidez, 2 dias, e também temos ali a questão de 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos de idade às consultas médicas. Mas e aí depois disso? Bom, aí depois disso entra o bom senso da empresa, da pessoa que está no departamento pessoal, do dono da empresa, que ele tem que entender que uma criança que tenha 7 anos, ela não vai no médico sozinha. Perfeito? Que uma criança que tem 12 anos, ela não vai no médico sozinha. Que um jovem de 15 anos, ele não vai no médico sozinho. Ele necessita de estar acompanhado de um responsável. E para isso eu preciso estar lá. Então é bom senso, sempre bom senso. A criança está internada. Bom senso. A mãe ou o pai, eles vão ter que estar lá. A criança não fica sozinha no hospital. Nem você fica no hospital sozinho, quer tirar uma criança. Então todas essas situações devem ser muito, mas muito bem pensadas e usar do bom senso como regra primordial nesta relação. Beleza, pessoal? Agora, meu funcionário está trazendo atestado em cima de atestado, não está mais nem trabalhando, meu amigo. Marca uma consulta para ele. Você, empresa, marca uma consulta junto ao médico que faz os exames ou na empresa especializada que faz a medicina do trabalho
e pede para ele fazer uma checagem nesse funcionário. Se for o caso, você paga os exames complementares, para que você possa ter a certeza de que não está tendo nada ou não está acontecendo nada de errado. Se estiver acontecendo alguma coisa de errado, é bom que você vai se prevenir. Se não tiver, o seu funcionário vai voltar trabalhando como um reloginho. Então, a empresa pode? Pode. A empresa pode falar, olha, Rodrigo, a gente está vendo que você está tendo uma quantidade de faltas reiteradas e a gente marcou o médico para você, para a gente poder ver o que está acontecendo, ou você gostaria de passar pelo nosso médico, né, da empresa, para que você possa estar avaliando essa situação de uma melhor forma. Isso pode ser feito, pessoal. Não há problema quanto a isso. O que a gente tem que ter é bom senso, bom trato, né? Bom trato é essa conversação entre empregado e empregador, para que não fique essas picuinhas ou esse diz que me diz que, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo, esse atestado médico eu não aceito. Não, você não tem capacidade técnica, a não ser que seja um outro profissional de saúde, mas aí você também vai concordar comigo que se seu colega fez um atestado médico para o seu funcionário, você não vai poder desabonar esse atestado até que você faça uma outra verificação. Então não tem como a gente fazer isso. O que a gente tem é que controlar, é que verificar, é que acompanhar efetivamente essa situação, para que a gente possa ter aí o melhor ou a melhor tratativa da relação empregado-empregador. Então esses são os assuntos que eu gostaria de abordar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho aí. Na semana que vem eu vou trazer um outro assunto bastante interessante, que é sobre horas extras e adicionais, né? E espero que vocês venham aí a nos prestigiar novamente com a presença de vocês. Eu fico por aqui, um forte abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Contabiliza aí!